capítulo de número 6. Glória a Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor? E amém? Capítulo 6, versículo 1. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Atos, capítulo de número 6. Graças a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga mistério por mim. Encontrou? O texto diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhi, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre esta necessidade. Glória a Deus. Incline tua cabeça. Senhor Deus e Pai, fale conosco nessa noite, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Nos orienta, nos instrui através das tuas sagradas escrituras nessa noite. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Então, uma melhor salva de palmas para Jesus. Glória ao Senhor. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus tem uma palavra para a tua vida nessa noite. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero compartilhar essa palavra que ardeu no coração. Se fosse colocar um tema sobre essa palavra, seria desafios do crescimento. Repita assim comigo: desafios do crescimento. Porque até para crescer, Will, nós precisamos aprender a lidar com os desafios. Não se cresce de uma hora para outra ou simplesmente do nada. Não. Existem muitos desafios que antecedem o nosso crescimento. E quando nós abrimos aqui a nossa Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, é bem verdade que este texto está tratando a respeito do começo da igreja e também do crescimento da igreja nessa terra. O livro de Atos é um livro onde vai narrar e mostrar de forma bem clara, com riquezas de detalhes, como foi o crescimento da igreja naquela época. Estudando sobre isso, nós conseguimos entender o quão é valioso o livro de Atos dos Apóstolos para todo cristão. É um livro que todo cristão, pastor Rivaldo, evangelista Márcio, deveria se atentar, porque faz parte da nossa história. Porque quando se trata da história, quando nós falamos a respeito da história da igreja, nós estamos falando da nossa história, porque todos nós que estamos presentes aqui fazemos parte da igreja de Cristo. Glória a Deus. Então, é interessante nós atentarmos para este livro, onde vai narrar o início, como foi o crescimento da igreja, a qual nós fazemos parte hoje. Eu quero se atentar aqui com os irmãos em alguns textos, em alguns pensamentos que Deus colocou no meu coração a respeito dos desafios do crescimento. Antes de tudo isso aqui acontecer, antes de Deus dar o crescimento nessa igreja, é necessário nós voltarmos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Abra comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Quero mergulhar a Bíblia com você nessa noite. Glória a Deus.
Atos capítulo versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que diz ele: de mim ouvistes. Então, o primeiro desafio do crescimento. Repita-se comigo: ouvir a voz de Deus. Porque tudo isso antecede o crescimento. Eu quero que você entenda que eu estou falando dos desafios. E tudo isso, antes da explosão de glória, antes da explosão do crescimento que Deus vai dar na igreja de Atos, algo vai anteceder alguns direcionamentos da parte de Deus. E um dos direcionamentos para Jesus, para os seus discípulos, era ficarem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de... E o texto vai dizer de forma bem clara que todos eles se reuniram em oração e com paciência, esperando a promessa que Jesus tinha liberado. Então, primeiro desafio que nós precisamos entender: todos, pastor Erivaldo, que desejam crescer, primeira coisa, é necessário aprender a ouvir a voz de Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: quer crescer? É necessário ouvir a voz de Deus. É necessário ouvir a instrução de Deus. Segundo ponto, ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Quem está entendendo? Então vamos lá. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Segundo, obedecer a voz de Deus. Porque não basta Deus falar com você ou você dizer que ouve a voz de Deus, mas simplesmente você não pratica aquilo que você ouve. Automaticamente você entra naquilo que o livro de Tiago capítulo 1 vai dizer. Ele diz que nós não podemos ser somente ouvintes da palavra, enganando a vós mesmos, mas nós precisamos ser cumpridores da palavra. Então não é só ouvir, mas é colocar em prática. Então eu estou compartilhando algumas coisas aqui com os irmãos. Primeiro, a importância de ouvir a voz de Deus. Segundo, obedecer aquilo que se ouve da parte de Deus. Obediência antecede o crescimento. Repita-se comigo: obediência antecede o crescimento. É isso que a Bíblia mostra. Tem muitas pessoas que desejam crescer do jeito delas, crescer da maneira delas, mas existem parâmetros da palavra de Deus nos mostram como nós podemos crescer da maneira correta. Glória a Deus. Como nós podemos crescer e evoluir da maneira correta. Primeiro, ouvindo a Deus. Diga glória a Deus por isso. Segundo, obedecendo aquilo que se ouve. Porque eles vão ouvir a instrução, eles vão obedecer a instrução, e por causa da obediência, Deus vai mandar o Espírito Santo. Você conhece toda a história, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e passado alguns capítulos, entramos no capítulo de número 6, que vai falar a respeito desse crescimento que estava havendo na igreja. E o que acontece nesse capítulo de número 6, de forma bem simbólica, é o seguinte: a igreja de Atos dos Apóstolos está crescendo. Repita-se comigo: está crescendo. E veio, por conta do crescimento, alguns problemas foram aparecendo. Por conta do crescimento, alguns problemas foram acontecendo a ponto que os discípulos, ou melhor dizendo, que os apóstolos não estavam conseguindo lidar. E por conta disso, pastor Rodrigo, por conta de eles não saberem lidar, a Bíblia vai dizer que eles vão convocar todos os discípulos para uma reunião, e nessa reunião eles vão dar direcionamentos, porque eles vão perceber que existe um problema que está sendo instalado, só que o problema só está sendo instalado por conta do crescimento. E diante disso, eles vão convocar os discípulos e vão dizer: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Vamos escolher homens e irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, as quais constituímos sobre essa necessidade. Então, estava havendo algumas necessidades na igreja daquela época que eles não estavam conseguindo sanar. Eles não estavam conseguindo sanar algumas pessoas, as mesas de algumas pessoas, mais ou menos assim. Eles não estavam conseguindo contribuir com cesta básica na mesa de algumas pessoas, porque a demanda aumentou. Sabe quando a demanda social aumenta?
Quem está entendendo? É o que está acontecendo aqui. Aumentou de uma maneira muito grande, que eles se reuniram, Peterson, para conversar entre eles, porque eles precisavam sanar este problema, mas tudo isso mostrava apenas o crescimento que eles estavam tendo. Então nós precisamos entender, à luz da palavra, que eu quero tratar com os irmãos aqui, a respeito dos desafios do crescimento. Problema é algo que ninguém gosta, correto? Problema é algo, quem gosta de problema aqui? Levante a mão. Quase ninguém gosta de problema. Quase ninguém gosta de problema. Todo mundo quer ficar longe de problema. Mas até o problema que nós enfrentamos quer falar alguma coisa para nós. E às vezes, nem sempre o que o problema quer passar para nós é negativo. Pastor, nem sempre o que o problema quer passar para nós é negativo. Mas às vezes tem algo positivo dentro do problema que a gente não quer enfrentar. Pastor, como assim? Vamos lá, eu quero que você entenda. Por conta do crescimento da igreja, as necessidades foram aumentando. Percebe-se que isso é algo negativo, sim ou não? Então eles olharam, fizeram uma reunião, porque eles detectaram algo negativo. Só que o algo negativo, o algo negativo que eles estavam enfrentando, que eles estavam passando, estava mostrando para eles algo positivo. É que você entende isso aqui? Pastor Ivaldo, pastor Raquel, o ponto negativo que eles estavam passando estava mostrando para eles algo de positivo que estava acontecendo. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que vai parecer meio confuso, mas eu quero que você entenda isso daqui. Algo negativo está acontecendo na igreja. O quê? Algumas pessoas não estão sendo sanadas porque o trabalho aumentou. Mas o problema negativo que eles enfrentaram só mostrou o que estava de positivo sobre a igreja. O que estava de positivo? A igreja estava crescendo. Então o ponto negativo mostrou algo positivo. Quem está pegando isso aqui? Conseguiu entender, sim ou não? O algo negativo mostrou algo positivo. Então, entenda isso aqui em nome de Jesus. Nem sempre as coisas negativas querem mostrar as coisas negativas de fato. Às vezes as coisas negativas que acontecem na minha e na tua vida querem mostrar algo positivo. Então, você entender? Quem está conseguindo entender isso aqui? Glória a Deus, está aqui, sim ou não? E eles vão se reunir para quê? Para enfrentar esse problema e para sanar esse problema. Lembra que eu disse? Todo mundo foge de problema. Mas existem problemas que é necessário você encarar de frente. É necessário você encarar. Existem problemas que você não pode fugir. Por quê? Porque por detrás de todo problema que você quer fugir, existe uma grande oportunidade que você irá ter. Repito, por detrás de todo problema que você quer fugir, existe sempre uma grande oportunidade de Deus de crescimento para você. Então nem todo problema vem do mal. Quem está entendendo? Eu estou falando de um problema que estava acontecendo na igreja, sim ou não? Mas esse problema não veio para o mal, esse problema veio por causa de um crescimento. O problema estava dizendo para eles: vocês cresceram. O problema estava dizendo para eles: vocês cresceram e vocês nem perceberam. Então, você entende isso aqui? Todo crescimento vem acompanhado de problema. Todo crescimento vem acompanhado de problema. Porque muitos problemas apontam para o teu crescimento. Vocês estão pegando isso aqui ou não? Muitos problemas dizem quanto você está crescendo. Não estou dizendo problema. Vocês estão conseguindo pegar isso que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Sim ou não? Então tinha um problema e eles vão reunir para sanar esse problema. Porque por detrás de todo problema existe sempre uma grande oportunidade. E nós podemos viver da parte de Deus. Abre aí comigo no livro de Samuel, 1 Samuel. Primeira Samuel 17. Samuel, capítulo
capítulo 17. Vamos ler o versículo de número 37. Perdão, versículo 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou por quanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lance e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te, e tirar-te a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Verso 49. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Quando nós estamos falando a respeito de Golias, falamos a respeito de um grande problema. Por que grande problema? Porque primeiro era gigante, então estamos falando de um grande problema. Estava afrontando o exército do Deus vivo, o exército de Saul. Porém, Davi vai levar algumas comidas para os seus irmãos amantes de seu pai Jessé. E o texto vai dizer que Davi vai se atentar para tudo que está acontecendo na região. E Davi vai perguntar: quem vai ganhar? O que vai ganhar quem enfrentar esse gigante filisteu que está afrontando o povo? E de repente olhar para Davi e dizer: olha, vai ficar livre dos impostos, vai ganhar a esposa do rei, vai ganhar tudo de novo e enfrentar esse gigante e vencer. Davi olhou e falou: gostei da ideia, vou enfrentar ele. Por quê? O exército todo estava recuando diante daquele problema. Só que Davi enxergou uma grande oportunidade por detrás daquele problema. Davi falou: vou ficar livre dos impostos, vou casar com a filha do rei. Não estou falando de coisa ruim, eu estou falando de coisa boa, porque muitas vezes nós fugimos dos problemas, mas às vezes é o problema que nós precisamos enfrentar que vai gerar uma grande oportunidade na nossa vida. Então olha para o teu irmão e fala assim: não fuja dos problemas, mas resolva-os. Todo problema é feito para ser resolvido. Quem está entendendo isso daqui? Todo problema é para ser resolvido. O problema é que a gente foge deles. Davi olhou para aquele grande problema, onde um exército, ele fica assim comigo, um exército está olhando e não está vendo nada de bom naquele problema. O povo retrocede. Davi olha para aquele problema e diz: essa é a minha oportunidade. Às vezes, por detrás dos problemas que nós estamos fugindo, há uma grande oportunidade, nós fizemos coisas extraordinárias da parte do Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Existem problemas, falando a respeito do crescimento, existem problemas que vêm só para mostrar que você não cresceu. Sabe quando as coisas crescem demais e saem do teu controle? Sim ou não? Isso só mostra que você cresceu. Então nem todo problema nós podemos olhar como algo ruim. Às vezes o problema está dizendo: você cresceu tanto e você nem percebeu. Quem está entendendo essa palavra? Olha para o seu irmão e fala assim: você está crescendo e você nem percebe isso. Você está crescendo e você não está nem percebendo. Outra coisa. Todo crescimento vem acompanhado de mudança. Todo crescimento vem acompanhado de mudança. Eles tiveram que se adaptar àquele momento de crescimento e tiveram que colocar algumas coisas no seu devido lugar devido ao crescimento. Quem está me entendendo aqui? Diga glória a Deus. Devido a todo o crescimento que eles estavam tendo. Mas todo crescimento vem acompanhado de mudança. Não tem como eu viver grandes coisas da parte de Deus e não querer mudar e querer continuar do mesmo jeito.
Olha para o teu irmão e fala assim: mudança é necessária para o crescimento. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Se nós queremos crescer, nós precisamos mudar. Todos na Bíblia que obtiveram crescimento estiveram dispostos a mudar. Alguma coisa eles tiveram que mudar no meio do caminho. Para Abraão ser Abraão, ele teve que sair da terra, do meio da parentela, da casa de teu pai, teve que mudar a mentalidade. Todos que cresceram tiveram alguma mudança em sua vida. O grande problema é que muitas vezes nós queremos crescer acomodados no nosso jeito, da nossa maneira. Mas quero que você guarde isso aqui: todo crescimento vai exigir mudança, tanto externa e tanto de mentalidade. Olha para o teu irmão e fala assim: quer crescer? Todos que querem crescer precisam entender isso que eu estou dizendo aqui. A mudança, ela vem acompanhada. O crescimento, ela vem acompanhada juntamente com a mudança. É necessário mudar a mentalidade, é necessário mudar algumas atitudes, é necessário mudar algumas ações, é necessário mudar até mesmo territórios, é necessário mudar algumas coisas que onde nós vivemos, hábitos que nós temos, porque o crescimento ele vem acompanhado juntamente com a mudança. Não tem como você crescer continuando do mesmo jeito. Não tem como você crescer com a mesma mentalidade. Quem está entendendo isso? Quando Deus tira Abraão da sua terra, lá em Gênesis 12, na verdade, Gênesis capítulo 11, nos últimos versículos, mas quando Deus se apresenta para Abraão em Harã, em Gênesis capítulo 12, quando Deus diz: sai da tua terra, Deus está dizendo: eu estou tirando você do seu ambiente que você nasceu. Estou tirando o primeiro. A promessa que eu tenho é tirar você do ambiente que você nasceu, porque no ambiente que você nasceu não vai acontecer nada. Outra coisa, eu vou tirar você do meio da tua parentela. A segunda coisa que Deus fala para Abraão: eu vou mudar você de ambiente, vou mudar as pessoas que te cercam. Porque as pessoas que nos cercam influenciam para o nosso propósito, tanto positivamente, tanto negativamente. Então, para crescer é necessário mudança de lugares, é necessário mudança, principalmente de pessoas, porque pessoas influenciam tanto positivamente, tanto negativamente para a nossa vida. E quando nós olhamos a trajetória, a vida de Abraão, olha como foi Abraão. Mas primeiro Abraão teve que se adaptar a mudanças. O problema é que a gente quer bater o pé e dizer: Senhor, eu nunca vou mudar. Aí Deus olha e fala: e você assim nunca vai crescer. Porque todo mundo que deseja fazer parte desse crescimento precisa ter o entendimento que é necessário mudar. Não é do jeito que nós achamos que é, não é da maneira que nós achamos que é, mas nós precisamos ter o coração aberto para mudanças. Nós precisamos ter o coração aberto para viver o que Deus tem preparado para nós. Porque muitas vezes Deus prepara algo grande para nós e a gente olha e fala: não, Deus, eu não quero mudar porque eu quero continuar vivendo isso que eu estou vivendo. Aí Deus olha para você e fala assim: se você mudasse, o que eu tenho preparado para você é tão maior, o que eu tenho preparado para você é tão melhor para você está vivendo. Quem está entendendo essa palavra nessa noite? Eu quero que você entenda nessa noite. Quando chegar o teu momento, Deus fala assim: chegou a hora de você crescer, se prepare, porque Ele vai te mudar. Aleluia. Se prepare, que Ele vai mudar o teu pensamento. Glória a Deus. Se prepare, que Ele vai mudar até mesmo as suas crenças que você carrega. Se prepare. Olha para o teu irmão, você está preparado? Está preparado? O que ele respondeu para você? Está preparado? Às vezes, para Deus colocar dentro de você aquilo que Ele tem preparado para você, primeiro Ele vai te desconstruir. Você está aí ou não? Primeiro Deus desconstrói tudo que nós construímos, para construir tudo que Ele quer dentro de nós. Olha para o teu irmão e fala assim: está preparado? Para deixar Deus te desconstruir tudo que Ele construiu, que Ele quer dentro de você. Então o crescimento faz parte disso. Deus nos desconstrói para nos construir do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. O apóstolo Paulo já tinha muita bagagem. O apóstolo Paulo não ouvia, não aprendia de qualquer um, só de Gamaliel, um grande mestre da época. Ele ouvia de Gamaliel, ele aprendia de Gamaliel. O apóstolo Paulo tinha bagagem. O apóstolo Paulo tinha quê? Bagagem. Mas Jesus pegou e falou: eu sei que você tem bagagem, cara. Eu sei que você tem bagagem, eu sei que você tem tudo. O que mais você gostaria de ter, tudo que o homem gostaria de ter. Mas eu preciso ver como você, porque eu vou te desconstruir.
eu vou te construir do jeito que eu quero. Quem está entendendo isso aqui? Então, todo crescimento acompanha também essa construção. Deus vai lá e vai nos desconstruir para construir o que Ele quer em nós. Então, entenda uma coisa: crescimento é necessário mudança. É necessário mudança. É necessário nós abrirmos o nosso coração e falar: Senhor, eu estou disposto a mudar. Eu estou disposto que o Senhor trabalhe na minha vida, na minha mente, no meu coração e mude tudo aquilo que precisa ser mudado. Porque não tem como, Will, crescimento, não bate crescimento sem mudança. Por exemplo, você na sua empresa, para você crescer lá dentro, você não teve que mudar várias vezes, se adaptar a várias coisas, sim ou não? Quem aqui já passou por esse processo? Você não teve que mudar muitas coisas para você atingir novos patamares lá fora? Sim ou não? Sim. Para receber de Deus, a gente não tem que mudar? Se a gente continuar o mesmo, é aquela ideia do apóstolo Paulo. Não lembra a igreja que vai ser, mas tem uma igreja da Bíblia. Quando ele vai olhar para a igreja, vai dizer assim: o meu desejo já era dar uma comida sólida para vocês. O meu desejo, Coríntios, meu desejo já era dar uma comida sólida para vocês. Ele estava dizendo: dentro de mim já era para estar dando para vocês, porém, vocês ainda continuam imaduros. Então, eu vou ter que continuar no leite porque vocês ainda não entenderam. Então, é aquela coisa: se eu não estiver disposto à mudança, eu sempre vou receber aquilo que eu estou vivendo. Eu sempre vou receber aquilo que eu estou recebendo a vida toda. Não vou... Agora, quando eu estou disposto a mudar, eu começo a receber coisas diferentes. Quem está entendendo? Então, todo crescimento exige mudança. Os apóstolos vão ter que olhar tudo o que está acontecendo ao seu redor e eles vão ter que tomar atitude para mudar algumas coisas por conta do crescimento. Por conta do crescimento, eles vão ter que mexer algumas peças. Por conta do crescimento, eles vão ter que colocar as coisas no seu devido lugar. Então, eu quero que você entenda essa palavra nessa noite. Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado, eu não sei qual é o problema que você tem passado, mas talvez esse problema vai gerar para você uma grande oportunidade. Quem está conseguindo entender diante dessa palavra, diga glória a Deus. Diga aleluia. Repita assim comigo: para eu crescer, é necessário mudança. Mas muitas vezes nós queremos crescer diante de Deus sem mudar. E não tem como. Até para crescer diante de Deus é do jeito dele. Até para crescer diante de Deus é da maneira dele. Quem está me entendendo aqui? Glória a Deus. Você dá glória a Deus, irmão? Deus tremendo. Nem todo crescimento é fácil, exige mudança. Crescimento exige nova postura. Repito: quando você cresce na empresa, você não tem que adotar uma nova postura? Sim ou não? Sim. Porque crescimento exige nova mentalidade. Se puder, guarda isso: crescimento exige nova mentalidade. Crescimento exige nova postura. Crescimento vai exigir de você entrar em novos lugares. Crescimento vai exigir de você andar com novas pessoas. Ninguém cresce sem mudança. Ninguém cresce sem se adaptar àquilo que Deus está preparando. Quem está entendendo essa palavra nessa noite? Eles vão pegar, eles vão entender aquilo de negativo que está acontecendo, porque aquilo que é negativo está apontando para algo positivo. Então aprenda a olhar para os problemas com um olhar bom a partir de hoje. Nem todo problema vem para te transmitir algo ruim. O Will tem problemas que está gritando para a gente: você está crescendo, por isso que está acontecendo isso. Quem está entendendo isso daqui? Eles vão pegar e fazer essa reunião para resolver esse problema, porque todo problema foi feito para ser solucionado. Diga para o teu irmão: todo problema é feito para ser resolvido. Todo problema. Então não fuja diante dos problemas, porque tem Deus que está presente com você e te ajuda. Tem Deus que te dá direcionamento. Quem vai entender essa palavra de glória a Deus? Então eu quero falar a respeito dessa palavra dos irmãos, eu estou encerrando, mas eu quero compartilhar
essa palavra a respeito de crescimento nessa noite. Porque crescer engloba muitos desafios. Repito, crescer engloba muitos desafios. E nós precisamos estar preparados para eles. Porque tem gente que diz, não pastor, eu quero crescer, eu estou disposto a crescer, mas quando vem os desafios, pastor, não quero fazer vida não. Olha para o teu irmão e fala assim, desafios acompanham o crescimento. Olha para o teu irmão. Acompanhe o crescimento. Todos que desejam crescer têm que ter em mente, os desafios vão aparecer. Não tem como você crescer sem desafio. Não tem como você crescer sem você ser desafiado. Vão aparecer desafios no meio do caminho? Sim ou não? Sim. Mas tudo isso para ter um crescimento. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém. Deus quer fazer você crescer. Pare de fugir dos desafios que aparecem no meio do caminho para você. Porque os desafios vão levar você ao outro patamar do crescimento. Pastor, mas por que Deus permite os desafios? Para mostrar para você o nível de maturidade que você carrega. Tem alguém me entendendo aqui? Deus permite os desafios para mostrar para nós o nível de maturidade que nós carregamos. Porque lembra que eu disse, não tem como nós crescermos sem nós passarmos pelos desafios. Vai ter desafio no meio do caminho, sim ou não? Sim. Vai ter desafio no meio do caminho. Mas Deus é um Deus que vai dar graça para você passar por ele. Você consegue dar uma aleluia, glória a Deus? Deus é um Deus que vai te dar graça para passar por ele. Só que existe um problema. Se você regredir diante de todos os desafios, você nunca vai crescer. Repito, você nunca vai crescer. Se você fugir diante de todos os problemas que aparecem na sua frente, você nunca vai crescer. Você consegue dar glória? Nós nunca vamos crescer se nós ficarmos fugindo diante dos problemas. O problema não é feito para ser fugido. O problema é feito para ser resolvido. Tem desafio? Tem, vai ter muito desafio. Porém, o nosso Deus é aquele que vai dar graça para nós chegarmos até o outro lado. Glória a Deus. Marcos capítulo de número 4, versículo de número 35. Quando Jesus dá ordem para os discípulos para que eles passem para o outro lado, eles entram dentro do barco com Jesus está na polpa do barco dormindo. No meio do caminho eles vão enfrentar o grande temporal de vento. No meio do caminho eles vão enfrentar o grande temporal de vento. Por causa do temporal de vento, eles vão enfrentar, o mar vai ficar revolto. E o mar ficando revolto vai causar um grande caos no meio daquela viagem. Porém, eles conseguem, com a ajuda de Jesus, enfrentar aqueles desafios. E eles conseguem chegar até o outro lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, querido, em nome de Jesus, não se desmotive diante dos desafios que aparecem no meio do teu caminho. Tudo isso é para você crescer. Aleluia. Às vezes os problemas que aparecem para você resolver, porque você é capaz de resolver. Aleluia. Glória a Deus. Você consegue dizer isso para alguém que está do teu lado? Os problemas que aparecem para você, você tem capacidade de resolver. Glória a Deus. Só que o problema é que a gente olha e fica interiorizado e acha que a gente não tem capacidade. É verdade. Os apóstolos aqui, pastor Ivaldo, os apóstolos, eles não vão lá, peraí, deixa eu orar 3 noites. Não, eles vão reunir, peraí, vamos sentar e vamos sanar esse problema. É isso. Glória a Deus. Porque se o problema chegou até você, você tem capacidade sim para resolver. O que você acha que tem problema que te procura? Tem problema que parece que procura a pessoa certa? Sim ou não? Tem problema que parece que sabe até o seu endereço? Tem tanta gente atrás, mas parece que o problema chega para você. Mas é sinal que você pode resolver esse problema. É a mesma coisa. Já passou por aquela experiência e você pegou e falou assim, poxa, peraí, por que as pessoas não começam? Sabe aquele momento que as pessoas começam a pedir oração para você? Quem já passou por essa fase? As pessoas olham e falam, oh, cara, olha para mim. Aí tem gente que olha e fala assim, poxa, mas tem tanta gente. Não é? Mas tem tanta gente, você olha para a gente passou. Por que a pessoa está pedindo para mim? É porque ela viu algo em você que você pode passar para ela. Deixa eu dizer uma coisa, só vai no médico quem está?
vai no médico, é porque você sabe que ele tem algo para oferecer para você, sim ou não? Sim. É a mesma coisa quando alguém vem pedir oração para você. Ela sabe que você pode passar alguma coisa para ela. Ela sabe que você vai ter uma palavra de Deus. Quem está entendendo isso aí? Uma palavra de Deus para liberar para ela. Então, queridos, eu quero encerrar dizendo: esteja preparado. Esteja preparado para o crescimento. Junto com o crescimento vai vir muitos desafios, mas o que você não pode é retroceder diante dos desafios. Porque sabe qual que é a meta? Deus quer fazer você crescer. Só que você sempre pode. Sabe aquele negócio? Você fala: não, Senhor, eu quero ter um crescimento absurdo esse ano. Aí quando você vê os desafios, você fala: deixa pra lá. Não, deixa eu dizer uma coisa aqui. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Deus muitas vezes nos chama. Deus nos chama, Deus faz promessa, mas muitas vezes Deus não fala que a gente vai passar no meio do caminho, senão você desiste. Quem está entendendo isso daqui? Deus conta até determinado ponto, porque se ele contar tudo que você vai passar, rapaz, tem gente que olha e fala: Deus, eu prefiro ser um não chamado, eu prefiro ser um não escolhido, eu prefiro viver a minha vida, eu prefiro ficar tranquilo. Olha a vida de José, Gênesis capítulo de número 437, olha o processo, olha os desafios que José vai enfrentar antes daquilo que Deus tinha preparado para ele. Olha o processo que durou anos na vida de José, para que José chegue até onde que Deus deseja para ele, que Deus desejava para ele. José vai ser vendido pelos irmãos. José primeiro vai ser invejado pelos irmãos. Seus irmãos vão trabalhar e matar, depois vão ter um ato de misericórdia, vão jogar ele dentro daquela cova. Vai ser vendido para a caravana de midianitas, vai ser vendido para o Egito, vai ir para o Egito como escravo, vai entrar, vai começar a trabalhar na casa de Potifar como mordomo. Glória a Deus. Vai começar a trabalhar na casa de Potifar como mordomo. E o que vai acontecer? A mulher de Potifar vai levantar uma calúnia contra José. Ele vai preso, vai ficar mais alguns anos na cadeia, até que então, diga aleluia, até que então vão se lembrar de José, e José vai ser um grande governador do Egito. Porém, olha quantos desafios, mas não. É isso. Deus permite um problema para você viver um processo, para você ir para o propósito. Não tem como. Todas as pessoas que cresceram, repita assim: todos que cresceram. Se você puder até notícia que você olha, repita assim: todas as pessoas que cresceram. Tiveram algo em comum. Todas elas enfrentaram desafios. Não existe ninguém de sucesso que não tenha passado pelos desafios. Mas qual é a diferença de alguém de sucesso e de alguém que não viveu sucesso? É simples, pergunte qual pastor. As pessoas de sucesso decidiram enfrentar os desafios para viver o crescimento. Outras desistiram no meio do caminho. Então pegue as pessoas de sucesso e olhe o que tem em comum entre elas. Todas elas enfrentaram problemas, mas todas elas decidiram resolver os problemas para viver o crescimento. Aí a pergunta que eu quero fazer para todos nós aqui nessa noite, uma meditação: Deus tem interesse de fazer você crescer? Aí a pergunta nessa noite, para alguém que está aqui: até quando você vai fugir dos desafios que aparecem no meio do teu caminho? Quem está entendendo essa palavra? Até quando você vai fugir dos desafios que aparecem no teu caminho? Achando que você, não, eu não consigo resolver, não, eu não tenho capacidade. Ei, Deus erra? Responda. Deus erra? Olha para o teu irmão e fala assim: Deus não errou quando te escolheu. Fala para o teu irmão: Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou quando te chamou. Quem está entendendo isso daqui? Foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu. E Ele viu capacidade em você que nem você mesmo viu em você. Talvez você está dizendo: eu não consigo, Deus está dizendo: consegue. Você está dizendo: Deus, eu não aguento. Deus está dizendo: aguenta. Tem alguém que está aqui dizendo: Deus, eu não suporto.
É a pergunta que eu quero fazer para alguém aqui. Tem alguém disposto a mudar para crescer nessa noite? Está disposto a viver essa mudança para um bem maior para a tua vida? Uma mudança para você viver as promessas de Deus sobre a tua vida. Você tem coragem de falar: Deus, me desconstrói e me constrói do jeito que o Senhor quer, porque eu quero viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Quem está entendendo, gente? Glória a Deus. Crescimento envolve muitas outras coisas. Foi bem enxugado isso daqui. Mas crescimento envolve muitas coisas. Mas a principal delas é mudança. Sempre quando você começar a crescer, esteja disposto a mudar. Porque Deus vai. E aquela coisa. E às vezes, se você não for, Deus força o caminho para você. Pastor, não estou entendendo. Abra aí comigo, Gênesis 14. Olha só, eu amo isso. Se encaixa perfeitamente. Já pegou já. Gênesis 14. Gênesis 13, 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para todo lado, norte, sul, oriente e ocidente. Porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre. O rebanho de Ló, o rebanho de Abraão está crescendo. O rebanho de Ló, o rebanho de Abraão também está crescendo. Só que os pastores de Abraão, do rebanho de Abraão e do rebanho de Ló, vão começar a entrar em conflito. E para não haver desavença entre família, entre Abraão e Ló, Abraão vai chegar para Ló e dizer: Ló, não dá para nós vivermos desse jeito. Não dá para nós vivermos desse jeito. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu for para a esquerda, você vai para a direita. Mas nós precisamos nos separar. E depois que Abraão se separa de Ló, e veio a palavra do Senhor, esse faz questão de dizer: depois que Ló foi embora. Olha para o teu irmão e fala assim: mudança faz parte para viver o que Deus tem preparado para você. Sabe o que encerra agora? Sabe por que muitas pessoas acabam não vivendo de fato as promessas de Deus? Não é que Deus esqueceu e que Deus tardou. Não. É que na verdade você não entendeu o que Deus tinha preparado para você e você não se adaptou àquilo que Deus tem preparado para você. Quem está entendendo essa palavra? Não é Deus que demora, é a gente que demora para entender o que Deus quer. Demora não. Demora não. Não é a gente que demora, não é Deus que demora, é nós que demoramos para entender a vontade de Deus. Pastor, mas Deus está demorando, não. É você que está demorando para entender o que Deus quer de você. Porque quando eu entendo o que Deus quer de mim, eu já começo a agir de acordo. De acordo com o quê? De acordo com aquilo que Deus tem preparado para mim. Gostaria de dar glória a Deus? Está disposto à mudança? Está disposto a deixar Deus trabalhar na tua vida? Está disposto a deixar Deus trabalhar na tua história? Para um crescimento maior? Permita Deus trabalhar. Levante suas mãos no seu nome de Jesus. Permita Deus trabalhar em você. Permita Deus te mudar. Permita Deus te transformar para um bem maior. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Há uma promessa de Deus sobre a tua história. Mas Deus ele veio nos ensinar nessa noite que a mudança é necessária para nós crescermos. Então olhe para dentro de si hoje e esteja disposto a mudar o que for necessário para você se encaixar dentro do propósito que Deus tem preparado para você. Porque a mudança também antecede o crescimento. Quanto mais eu mudo, mais eu cresço. Eu vou repetir para alguém: quanto mais você muda, mais você
é necessária para o teu crescimento. Aplaude a Jesus.